A torcida do Vasco pode começar a sonhar alto, porque o clima em São Januário está esquentando, e dessa vez não é só por causa de mais um clássico à vista. O torcedor vascaíno está prestes a receber uma das melhores notícias do ano. O clube está se movimentando nos bastidores de maneira intensa, e nomes de peso estão prestes a desembarcar na colina histórica. A promessa é de reforços de verdade, daqueles que chegam para resolver, não apenas para compor elenco. Carlos Cuesta e Nathan Silva são os principais alvos da diretoria, e as negociações avançaram tanto nos últimos dias que, internamente, os dois já são tratados como praticamente certos. A zaga do Vasco vai mudar de patamar, e o torcedor, que tanto pediu por mais segurança defensiva, finalmente está sendo atendido. Mas antes de falar sobre esses dois nomes que empolgaram a galera, é importante destacar que o dia é de clássico. Hoje, às 9h30 da noite, o Vasco encara o Botafogo em São Januário, num jogo que pode ser determinante para embalar de vez a equipe. É dia de apoiar, é dia de lotar o caldeirão e fazer pressão do início ao fim. E o clima no elenco está longe de ser de tensão. Mesmo depois da derrota para o Corinthians no último fim de semana, o ambiente no CT Moacir Barbosa é de leveza, de foco e, principalmente, de integração dos novos reforços. Andrés Gomes e Robert Renan, recém-apresentados oficialmente, já estão totalmente envolvidos com o grupo. O clima é bom, o elenco está fechado, e o técnico Fernando Diniz trabalha com intensidade para montar a melhor formação possível para esse clássico. Os dois reforços, apesar de regularizados, ainda não estarão à disposição para o jogo desta noite. Questões físicas impedem que eles sejam relacionados, o que é natural em um processo de adaptação. Quem pode aparecer na lista de relacionados, e aí entra uma novidade que empolga, é o jovem Bruno André, zagueiro do Sub-20, que vem se destacando há algum tempo e pode ter sua primeira oportunidade no profissional. Ele já foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 e tem contrato com o Vasco até o início de 2029. Um talento da base que chega num momento de carência no setor defensivo, após as saídas de Luiz Gustavo e João Vitor, e com as ausências confirmadas de jogadores como Maurício Lemos e Léo, que também não estarão em campo hoje. É justamente por essas saídas e por esse cenário de instabilidade na defesa que a diretoria agiu com rapidez. O nome de Carlos Cuesta, que já era ventilado há algumas semanas, voltou com força total nos bastidores de São Januário. O zagueiro colombiano estava a um passo de assinar com o Spartak Moscou, da Rússia, chegou a viajar para realizar exames médicos, mas o acordo com o clube russo travou por conta de divergências contratuais. Foi o suficiente para o Vasco entrar em ação novamente. O empresário do atleta entrou em contato com o clube carioca e colocou o jogador de volta no radar. A resposta foi imediata. O Vasco reabriu as conversas e hoje trata a chegada de Cuesta como uma questão de tempo. Falta apenas o atleta desembarcar no Rio de Janeiro para assinar o contrato e realizar os exames médicos. Se tudo correr bem, o torcedor pode comemorar mais esse golaço fora das quatro linhas. Mas não para por aí. Enquanto Cuesta está cada vez mais próximo, o nome de Nathan Silva também voltou com força total ao noticiário cruzmaltino. O zagueiro, que atualmente defende o Pumas, do México, teve uma primeira proposta recusada pelos mexicanos. O Vasco ofereceu 5 milhões de dólares, valor que não agradou ao clube estrangeiro. Só que a diretoria vascaína não desistiu. Voltou à mesa com uma nova proposta, mais próxima do valor exigido pelo Pumas, cerca de 6 milhões de dólares, e a expectativa é que o negócio seja fechado ainda nesta semana. Na imprensa mexicana, o acerto já é dado como certo. E tudo indica que o Vasco vai conseguir trazer os dois, Cuesta e Nathan, formando uma nova dupla de zaga de respeito. É uma virada de chave importante. Afinal, o clube vendeu João Vitor ao CSKA Moscou por 5 milhões de euros e Luiz Gustavo ao Bahia por 5 milhões e meio de dólares. Agora, com valores semelhantes, está substituindo esses jogadores por dois atletas mais jovens, mais promissores e com mais potencial de crescimento. É um movimento ousado, mas que mostra ambição e estratégia. O Vasco está usando bem os recursos que tem, investindo em peças-chave para melhorar o desempenho dentro de campo. E o torcedor tem todo o direito de ficar animado, porque dessa vez parece que a diretoria está realmente acertando nas escolhas. Enquanto as chegadas empolgam,
a barca das saídas também começou a se movimentar. E alguns nomes já estão com o pé fora de São Januário. Juan Sforza, por exemplo, está a caminho do Juventude. O volante, de 22 anos, que foi comprado junto ao Newell's Old Boys por cerca de 30 milhões de reais, não conseguiu se firmar no time titular e será emprestado até o final de 2025. O acordo com o clube gaúcho não prevê opção de compra, o que significa que o jogador retorna ao Vasco ao fim do contrato. A ideia é simples: dar rodagem ao atleta, aumentar sua visibilidade, quem sabe, viabilizar uma venda mais lucrativa no futuro. A Major League Soccer chegou a demonstrar interesse, mas a proposta foi considerada muito baixa. Outro que está sendo negociado é o angolano Léo Jardim. O atacante recebeu sondagens do futebol turco, especificamente do Eyüpspor, mas as conversas não avançaram. Ainda assim, a diretoria segue aberta a propostas e quer enxugar o elenco. O objetivo é claro: abrir espaço, liberar folha salarial e preparar o terreno para mais contratações. A prioridade no momento é reforçar a defesa, mas o meio-campo e o ataque também podem receber novidades, especialmente se novas oportunidades aparecerem no mercado. No meio disso tudo, vale mencionar também o nome de Leandrinho. O jovem jogador, que já vinha sendo relacionado para algumas partidas, foi convocado para a seleção brasileira sub-20. Ele vai participar da fase final de preparação para a Copa do Mundo da categoria, que acontece entre o fim de setembro e meados de outubro no Chile. Isso significa que ele ficará fora dos treinamentos no CT Moacir Barbosa por cerca de uma semana, entre os dias 1º e 9 de setembro. Um reconhecimento importante para um atleta que vem sendo tratado como uma das joias da base vascaína. E falando em joia, a chegada de Andrés Gomes também tem sido muito bem recebida. O colombiano, que chegou recentemente e já participou de entrevistas coletivas, revelou estar bastante empolgado com o projeto do clube. Em suas palavras, deixou claro que está focado em conquistar espaço, ganhar minutos em campo e, quem sabe, voltar a ser lembrado pela seleção de seu país. Um detalhe curioso chamou a atenção na apresentação do jogador: ele deixou o hotel onde foi apresentado vestindo a camisa do Vasco, o que mostra o entusiasmo e a identificação com o clube. Coisa rara de se ver, ainda mais num futebol tão profissionalizado como o de hoje. Na mesma coletiva, Andrés fez questão de destacar o papel de Pablo Vegetti nesse início de adaptação. Segundo ele, o argentino tem sido uma espécie de tradutor dentro do CT, facilitando a comunicação com os demais companheiros e ajudando a encurtar o processo de ambientação. E mais, o colombiano revelou estar em contato direto com Carlos Cuesta, com quem tem conversado bastante. Ambos compartilham o mesmo objetivo: se destacarem no clube e voltarem aos planos da seleção colombiana. Uma sintonia que pode render frutos não só dentro de campo, mas também no fortalecimento do grupo. Enquanto o time se prepara para o duelo desta noite, as movimentações de bastidores continuam a todo vapor. A diretoria trabalha com velocidade, buscando fechar os últimos detalhes das negociações antes do fechamento da janela. O clima entre os torcedores é de expectativa, mas também de alívio. Depois de tanta instabilidade, erros de planejamento e incertezas, o Vasco parece estar, enfim, encontrando um rumo. E se conseguir finalizar essas contratações, a equipe ganhará em qualidade, profundidade e competitividade. O que fica evidente é que o Vasco está se mexendo. Está sendo ativo no mercado, está observando as necessidades do elenco e, principalmente, está ouvindo o torcedor. A insatisfação com o setor defensivo era geral, e a resposta está vindo à altura. Reforços de peso, saídas que aliviam o elenco, e uma base que começa a receber o valor que merece. É assim que se constrói um time forte, um grupo unido e uma temporada mais promissora. E se a primeira parte dessas movimentações já fez o torcedor vascaíno sonhar alto, a segunda metade dessa história promete ainda mais. Porque o Vasco, além de se mexer de forma certeira no mercado da bola, também está atento a cada detalhe dentro e fora de campo. A ideia da diretoria é clara: reconstruir o clube com inteligência, responsabilidade, principalmente, foco esportivo. Não adianta apenas contratar por contratar. O que se vê agora é um planejamento mais coerente, um olhar mais apurado sobre o perfil de jogador que o time precisa.
E isso fica evidente na escolha de nomes como Carlos Cuesta e Nathan Silva. São zagueiros em fase madura, com rodagem internacional e com margem de evolução, o que se encaixa perfeitamente no perfil de um Vasco que quer ser competitivo de imediato, mas que também quer crescer de forma sustentável. A reestruturação não se limita à defesa, embora ela seja a prioridade máxima nesse momento. O elenco como um todo está passando por um pente fino. Há jogadores que claramente não fazem mais parte dos planos do técnico Fernando Diniz, outros que precisam ser emprestados para ganhar rodagem e confiança, e ainda aqueles que podem render financeiramente ao clube numa possível venda. É um movimento que requer coragem, mas também estratégia. O exemplo de Juan Sforza é emblemático. Ele chegou como uma promessa, com muita expectativa, mas não conseguiu se firmar. Ao invés de deixá-lo encostado, o clube optou por emprestá-lo ao Juventude, numa tentativa de recuperá-lo e, quem sabe, valorizá-lo para o futuro. É uma movimentação que mostra visão de longo prazo. O mesmo vale para outras peças do elenco, como o próprio Léo, que ainda pode ser negociado até o fim da janela. Nomes como Lucas Oliveira, Alex Teixeira e até mesmo Maurício Lemos estão sendo avaliados com cuidado. Nenhuma decisão está sendo tomada por impulso. A comissão técnica, junto com o departamento de futebol, está analisando dados, desempenho e contexto. E mais do que isso, está ouvindo o vestiário, entendendo o clima interno e respeitando a hierarquia do grupo. Esse tipo de cuidado era algo que a torcida cobrava há anos e que agora começa a se tornar prática no dia a dia do clube. E enquanto tudo isso acontece nos bastidores, a bola vai continuar rolando, e os desafios seguem cada vez mais pesados. O jogo contra o Botafogo, por exemplo, não é só mais um clássico. É uma oportunidade de mostrar evolução, de reagir depois do tropeço contra o Corinthians e de embalar de vez numa temporada que ainda pode ser vitoriosa. É dia de mostrar personalidade, de testar o elenco, de ver quem está realmente comprometido com o projeto. O torcedor quer ver raça, quer ver entrega, quer ver atitude. E o Vasco sabe disso. Fernando Diniz, inclusive, tem falado bastante sobre esse momento de transição no grupo, reconhecendo as dificuldades, mas também destacando o potencial de crescimento da equipe. E falando em potencial, não dá para deixar de mencionar o nome de Bruno André. O garoto da base está sendo observado de perto e pode ganhar uma oportunidade justamente por causa das ausências na zaga. É um prêmio para quem vem trabalhando sério e mostrando que merece um espaço. Ele já é figurinha carimbada na seleção sub-17, mesmo jovem, demonstra maturidade dentro de campo. Se tiver a chance de estrear hoje, será mais um símbolo desse novo Vasco, que está misturando experiência com juventude, ousadia com responsabilidade. E é exatamente essa combinação que pode levar o clube a um novo patamar. Mas nem só de campo vive o momento do Vasco. Fora dele, o ambiente também mudou. O clima no CT Moacir Barbosa é completamente diferente do que se via meses atrás. A chegada de reforços como Robert Renan e Andrés Gomes ajudou a renovar os ânimos. O grupo está mais leve, mais confiante. O abraço entre Andrés e Vegetti, logo no primeiro treino, simboliza isso. São pequenas atitudes que mostram como o ambiente está favorável ao crescimento. E, por mais que o resultado contra o Corinthians tenha sido frustrante, ninguém deixou o trabalho desandar. Pelo contrário, o elenco respondeu com foco, com intensidade nos treinos e com a cabeça no lugar. O que se vê hoje é um time em formação, mas com identidade sendo construída a cada dia. E o torcedor percebe isso. A expectativa está alta, mas também existe uma compreensão de que os resultados não vão vir de uma hora para outra. O importante é ver evolução, ver competitividade, ver uma equipe que, mesmo com limitações, não se entrega fácil. O jogo contra o Botafogo pode ser um ponto de virada nesse processo. Uma boa atuação pode dar confiança, pode empurrar o time para cima e pode consolidar essa nova fase do clube. A torcida quer acreditar, quer se conectar de novo com o time. E nada como um clássico em São Januário para reforçar esse laço. Voltando ao mercado, há também a expectativa de que mais movimentações possam acontecer nos próximos dias. O Vasco tem monitorado opções no meio-campo e no ataque, ainda que com menos intensidade do que na zaga. O objetivo é claro,
ter um elenco mais equilibrado, com opções de qualidade em todas as posições. E essa busca por reforços não está sendo feita de forma aleatória. Existe um mapeamento detalhado, uma análise criteriosa de cada nome. A chegada de jogadores como Thiago Mendes, por exemplo, foi fruto de muito estudo, de muita conversa com o treinador, de entendimento das necessidades do time. E esse padrão está sendo mantido. O Vasco aprendeu, talvez da maneira mais difícil, que não dá mais para errar em contratações. Cada reforço precisa fazer sentido, precisa se encaixar no modelo de jogo, precisa ter comprometimento. O torcedor não aceita mais jogador que vem só para passar o tempo. A exigência aumentou, e com razão. O clube está tentando se reerguer, e para isso precisa de gente que vista a camisa com seriedade. Gente como Robert Renan, que mal foi apresentado e já estava com o uniforme do clube no corpo, saindo da coletiva como se fosse mais um torcedor. Esse tipo de atitude conquista o coração da arquibancada, porque mostra que o cara quer estar ali, quer fazer parte da história do Vasco. E é isso que se espera também de Carlos Cuesta e Nathan Silva. Dois nomes que chegam com peso, com bagagem, mas que vão precisar mostrar dentro de campo que estão à altura da camisa que vão vestir. A expectativa em cima deles é alta, e com razão. São reforços que podem mudar o patamar da defesa vascaína, que podem trazer mais solidez, mais liderança e, principalmente, mais qualidade técnica. A temporada ainda está longe de acabar, e o Vasco precisa de um sistema defensivo que passe segurança, que permita ao time jogar mais solto, mais ofensivo, mais confiante. Com Cuesta e Nathan, esse cenário se torna mais palpável. E mesmo com a empolgação natural, o clube está sendo cauteloso. As negociações ainda não foram oficializadas justamente porque o Vasco quer fazer tudo da forma mais profissional possível. Exames médicos, detalhes contratuais, logística de viagem, tudo está sendo tratado com calma. E isso é positivo. Mostra que o clube está respeitando o processo, que não quer atropelar etapas. Quando os anúncios forem feitos, o torcedor pode ter certeza de que será algo sólido, bem planejado e com chances reais de sucesso. Outro ponto que merece destaque é a forma como o Vasco tem conseguido manter sigilo sobre algumas negociações. Em um cenário onde qualquer informação vaza com facilidade, o clube tem sido eficiente em blindar os bastidores. Isso ajuda a evitar especulações desnecessárias, a proteger os jogadores e a trabalhar com mais tranquilidade. É um sinal de maturidade institucional, algo que o torcedor sempre pediu e que agora começa a ver na prática. Enquanto tudo isso acontece, o jogo contra o Botafogo vai ganhando contornos ainda mais importantes. É mais do que uma partida de futebol. É um teste de força, de personalidade, de mentalidade. É a chance de mostrar que esse novo Vasco está realmente pronto para competir de igual para igual com qualquer adversário. E mais, é a oportunidade de dar uma resposta à torcida, que mais uma vez vai encher São Januário, empurrar o time e cobrar entrega do primeiro ao último minuto. A conexão entre time e arquibancada está se reconstruindo, e esse tipo de jogo é fundamental nesse processo. Por isso, não importa se o time ainda não está com todos os reforços disponíveis. O que importa é mostrar vontade, mostrar organização, mostrar que cada peça que está em campo entende o tamanho do que está representando. O Vasco não é só mais um clube. É história, é paixão, é resistência. E é isso que o torcedor quer ver refletido dentro de campo. Com ou sem Carlos Cuesta e Nathan Silva, com ou sem Sforza e companhia, o que se espera é um Vasco vibrante, aguerrido e comprometido com cada lance. E se a diretoria continuar nesse ritmo, mantendo o foco, acertando nas contratações e sendo ágil nas saídas, o futuro pode ser promissor. O torcedor vascaíno já sofreu demais. Agora é hora de reconstruir. E essa reconstrução passa por noites como a de hoje, por reforços que chegam com vontade, por jovens da base que agarram as oportunidades e por um elenco que começa a entender que vestir essa camisa é muito mais do que apenas entrar em campo. As peças estão se encaixando. Os nomes estão chegando. O elenco está mudando. E o torcedor, que nunca abandonou, segue ali, firme, empurrando, acreditando. Porque ser Vasco é isso. É seguir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. Mas agora,
com o que vem sendo construído, não é exagero dizer, o Vasco está reencontrando seu caminho. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um dos rumores mais comentados nos bastidores do futebol brasileiro finalmente ganhou corpo nesta semana. Rafael Veiga, meio-campista talentoso e peça-chave do Palmeiras nas últimas temporadas, estaria de malas prontas para o Vasco da Gama. Fontes próximas à negociação afirmam que Leila Pereira, presidente do Palmeiras, já se despediu publicamente do jogador, desejando sucesso em sua nova etapa. A saída de Veiga do clube paulista movimentou não apenas os torcedores alviverdes, mas também trouxe à tona especulações sobre reforços, contratações futuras e ajustes táticos para a equipe que se prepara para os desafios do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Os rumores indicam que o acerto com o Vasco envolve questões financeiras complexas, possíveis bônus por desempenho e um contrato de longo prazo que pretende valorizar o jogador tanto dentro de campo quanto no marketing do clube carioca, algo que os torcedores já começaram a comentar nas redes sociais. Enquanto isso, o clima nos bastidores do Palmeiras mistura nostalgia com expectativa. A despedida de Veiga é sentida como uma perda significativa, mas também abre espaço para jovens talentos assumirem mais responsabilidades no meio-campo e mostraram seu valor na sequência da temporada, algo que o clube paulista já observa atentamente. A movimentação em si revela como as negociações são mais do que simples transações, envolvem sentimentos, estratégias e uma leitura fina do mercado do futebol brasileiro. No Vasco, a chegada de Rafael Veiga é tratada quase como um presente inesperado, mas também estratégico, que pode mudar os rumos do clube na temporada. A diretoria carioca, em silêncio, já trabalha para integrar o jogador ao time o mais rápido possível, enquanto os torcedores criam expectativas sobre a influência de Veiga nas partidas decisivas. Nos bastidores, o assunto é tratado como um segredo bem guardado, com reuniões discretas e ajustes finos nos contratos de imagem e performance. Fontes internas afirmam que a presença de Veiga tem potencial para impactar não apenas o setor ofensivo do Vasco, mas também o equilíbrio geral da equipe, trazendo uma nova dinâmica e possibilidades táticas para o treinador. A imprensa esportiva, mesmo sem confirmação oficial, já especula sobre os possíveis desdobramentos dessa contratação, desde aumento na venda de camisas até o reforço moral para o elenco. Além disso, existe o burburinho sobre como Veiga vai se adaptar ao estilo de jogo carioca, diferente do ritmo do Palmeiras, exigindo não apenas talento, mas também inteligência e capacidade de liderança dentro do campo. Em todos os cantos da mídia esportiva, o rumor é tratado como prioridade, e torcedores ansiosos já imaginam os próximos confrontos com o craque em campo, criando uma atmosfera de expectativa que alimenta conversas em redes sociais, bares e até dentro das próprias sedes dos clubes. A despedida de Leila Pereira de Rafael Veiga, segundo fontes internas, não foi apenas formalidade, mas uma manifestação de reconhecimento e carinho pelo que o jogador representou no Palmeiras. Fontes indicam que a presidente fez questão de destacar publicamente que o craque deixa o clube com portas abertas e com sua trajetória valorizada, gerando um sentimento misto de orgulho e melancolia entre dirigentes e torcedores. Nos corredores do clube paulista, comenta-se que Veiga não era apenas um jogador de destaque, mas também alguém capaz de inspirar jovens talentos, criar uma atmosfera positiva e elevar o nível técnico do time. A repercussão dessa despedida se espalhou rapidamente, alimentando especulações sobre os impactos que a saída de Veiga terá na estratégia do Palmeiras para o restante da temporada. Analistas esportivos apontam que o clube terá que se reinventar, buscando novas peças no mercado ou promovendo jovens que já demonstraram potencial. Entre os torcedores, o sentimento é dividido. Enquanto uns lamentam a perda de um craque de destaque, outros compreendem que a carreira do jogador tem seu próprio caminho e que oportunidades no Vasco podem ser um passo importante. As conversas sobre a despedida geram discussões intensas sobre planejamento, mercado e legado do jogador, tornando o rumor mais vibrante e amplamente comentado. Os bastidores dessa negociação entre Palmeiras e Vasco, segundo rumores, foram intensos e carregados de tensão, envolvendo advogados, agentes e dirigentes que discutiam cada detalhe de contratos e cláusulas específicas.
Fontes afirmam que a pressa do Vasco em garantir Rafael Veiga gerou movimentações discretas, muitas vezes longe dos holofotes, para não inflamar a opinião pública nem criar falsas expectativas. Entre torcedores, o assunto se espalhou rapidamente, gerando debate sobre os benefícios e riscos dessa transferência, sobre o impacto técnico no time carioca e sobre a reação da torcida palmeirense. Especialistas em mercado esportivo comentam que a negociação envolve mais do que salários e bônus. Trata-se de gestão de imagem, direitos de marketing, contratos de mídia e uma estratégia de longo prazo para ambos os clubes. Em paralelo, os rumores indicam que a presença de Veiga no Vasco pode estimular outros nomes a se movimentarem, seja buscando oportunidades no clube ou influenciando o mercado nacional. A imprensa especula também sobre a primeira partida do craque pelo novo clube, sugerindo cenários em que sua adaptação será decisiva. Cada detalhe da negociação é analisado, desde o impacto financeiro até a repercussão entre torcedores, alimentando um clima de expectativa e deixando claro que o burburinho em torno de Rafael Veiga está longe de se dissipar, mantendo a atenção de todos voltada para os próximos capítulos dessa transferência. Enquanto rumores e especulações tomam conta do cenário esportivo, o clima de expectativa se intensifica, e torcedores do Vasco já começam a imaginar Rafael Veiga vestindo a camisa do clube em partidas decisivas. Comentários em redes sociais e fóruns de discussão indicam que a torcida vê no meio-campista não apenas habilidade técnica, mas também experiência e capacidade de liderança em momentos críticos do campeonato. Especialistas em futebol afirmam que a chegada de Veiga pode alterar o equilíbrio das partidas, trazendo maior criatividade ofensiva e organização tática ao time carioca. Por outro lado, no Palmeiras, o burburinho sobre a saída do jogador ainda gera debate sobre a necessidade de ajustes estratégicos e reforços, enquanto dirigentes ponderam sobre os impactos financeiros e esportivos da transferência. Em meio a tudo isso, o rumor se mantém vivo, com jornalistas e comentaristas reforçando que a negociação, embora não totalmente oficializada, já é considerada um dos assuntos mais comentados do futebol nacional. Entre especulações de bastidores, projeções de desempenho e análises de impacto, a transferência de Rafael Veiga do Palmeiras para o Vasco se transforma em um verdadeiro fenômeno de rumores, mantendo todos atentos, ansiosos e imaginando cenários que podem mudar os rumos de ambos os clubes na temporada atual e futura. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.